Hoje é dia 26 de agosto do ano 2015, são 21 horas e 1 minuto e é uma quarta-feira. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Sempre nossas jornadas são em busca de respostas por cura pela fé religiosa, pela ciência médica, pelo poder da mente e pelo poder de cura da medicina espiritual. Na jornada anterior, nós tentamos transportar nossos ouvintes pelos caminhos que conduzem a todos para as respostas possíveis e imagináveis. Não existe nesse universo nenhuma resposta que já não esteja respondida no reino espiritual. Este universo já está pronto e acabado. A obra do Criador já está terminada. Como não existe nenhum milagre que já não esteja pronto no reino espiritual, como também já não existe nenhuma cura que já não esteja incluída no reino espiritual. Assim, o reino espiritual é total, completo, eterno, imutável e irreversível. Tentamos fazer os ouvintes entenderem, mas muitos referiram que falei um pouco rápido demais e outros que eu deveria ser um pouco mais explícito, já que falo sobre os desconhecidos mundos, mental da consciência e espiritual. Nós sempre tentamos aqui reforçar os pensamentos e os conceitos para que os ouvintes possam entender o caminho do desconhecido, conhecer o desconhecido. Essa é a grande meta das nossas jornadas. Também eu sempre disse que prefiro críticas ou sugestões a elogios. Nisto estou sendo muito sincero. Então, vamos voltar às lições do maior professor de medicina espiritual que já pisou neste planeta, Jesus. Vamos lembrar as palavras do Mestre que tem a maior das importâncias para a busca do conhecimento espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. É o reino espiritual. Ou então, a outra mensagem do Mestre, buscai o reino de Deus, o reino espiritual, e tudo vos será dado por acréscimo. Se você busca a causa, tudo mais é a consequência. E a outra mensagem do Mestre, o reino de Deus está dentro de vós. Não tente achar Deus fora de você. Outra mensagem do Mestre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, você será escravo da servidão da matéria e das doenças. Eu há mais de 30 anos só atendo pacientes com muitas dores. É o perfil dos meus pacientes, que são os sofredores crônicos de dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, dor nos ombros, dor na coluna vertebral, dor nos quadris, dor nos joelhos e demais articulações. O meu dia a dia é sempre envolvido com dor. Dor é sofrimento, dor física. E também junto a esta, nós temos dores pela perda, dores pelo desencanto ou dores pelo desamor. A dor mexe com nossas emoções e nossas emoções mexem com nossas dores. O sofredor crônico de muitos anos já tomou todos os analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares possíveis. Então fica óbvio que aqui eu não posso utilizar e nem poderia utilizar analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares, pois esses pacientes já passaram por isso sem resultado algum. Também repito, a pior de todas as dores desse mundo é a dor da gente. A maioria se tornou descrente da ciência médica
pois esta não consegue proporcionar-lhes alívio para os males que os afligem. Ora, é obrigação do médico buscar para o paciente o tratamento mais simples, mais eficiente, mais rápido e mais barato. É obrigação médica, não é mérito. Mas nem sempre esse caminho pode ser percorrido de forma tão simples. Entenda então pela importância. Para a cura, todas as ferramentas possíveis e imagináveis estarão certamente contidas em fé religiosa, ciência médica, ciência mental ou cura mental e na cura pela medicina espiritual. E nós tentamos sempre buscar solução. Não esqueça, a solução sempre existe. Para as nossas ferramentas de cura anteriores, o impossível não existe. E assim não existe o incurável. Entendam que eu quero mudar suas crenças. Você acredita no impossível e você acredita no incurável, porque foi assim que você aprendeu. Foi assim que você recebeu por imposição a crença no poder do impossível e a crença no poder do incurável. Se o reino de Deus está dentro de vós, se buscai o reino de Deus e tudo mais será concedido por acréscimo, e se conhecereis a verdade vos libertará, se Deus é verdade, fica claro que quando conhecer Deus, eu serei liberto de minha escravidão material e de minhas doenças e das ilusões físicas. Por aqui eu serei curado. Então, quando me perguntam se sou um curador, é muita responsabilidade você se intitular um curador. Eu respondo, eu sou curador de mim mesmo, pois encontrei a cura que já morava dentro de mim, e nem mesmo eu não sabia disso. Eu antes tento, sim, despertar nos necessitados para que descubram a cura que mora dentro deles. A fé, então, é a crença no crer para ver. No mundo físico-material só é verdade o ver para crer. Eu só acredito vendo. Não é isso que todos dizem? O curador final de você sempre será você mesmo. É por isso que o mestre de todos os mestres dizia: não fui eu quem te curou, foi a tua fé. Claro que o sofredor crônico está enfraquecido pelo sofrimento e às vezes precisa de um alento, de um sopro divino para que ele desperte da servidão de sua doença e se liberte dela com a ajuda da verdade. A doença só tem poder porque você e a ciência médica dão poder a ela. Também dissemos que Deus sempre pode ser lembrado por dezenas de nomes, e nós estamos aqui acrescentando mais um nome para nomear Deus. Mas lembre-se antes que neste universo só existe um só poder e não mais que um. E o outro nome que nomeamos para Deus é causa. Sim, Deus é causa de todas as bênçãos da natureza, do poder, da perfeição, da inteligência. A causa não tem plural, é só singular. Podem todos os cientistas do mundo reunidos, debruçados sob microscópios ou laboratórios, buscarem a causa de tudo deste universo, que só existe uma única causa para tudo, e esta única causa é Deus. O porquê final sempre chegará na causa, no poder de Deus. Então agora, os agnósticos, incrédulos, descrentes ou ateus vão me perguntar: e as desgraças deste universo? E as doenças? Foi Deus também quem criou? Não, vejam bem. A causa pode ser chamada de verdade ou de perfeição. A perfeição só pode criar perfeição. Perfeição não pode criar imperfeição. E perfeição é amor.
saúde, abundância, felicidade, alegria, capacidade, juventude e vida eterna. Nós aprendemos no poder apenas do ver para crer. Somos nascidos instintivos, no instinto de preservação da vida. O instinto que nasce junto com o ser humano e todos os entes do reino animal tem por princípio: eu aceito o que me é prazeroso e rejeito aquilo que me dá desprazer. Quando infantis, choramos quando estamos com fome, e uma vez saciada a nossa fome, paramos de chorar. Depois somos educados por nossos pais, familiares, sociedade, cultura, escolaridade, religião e até ciência médica no poder do ver para crer. É o pensamento científico. E só cremos naquilo que nossos sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, nos informam. Ora, o reino espiritual, o reino mental, o da consciência, só vão ser detectados pelos sensores espirituais, jamais pelos sensores físicos. Por isso que nós aprendemos reino mineral, reino vegetal e reino animal, quando na verdade existem 5 reinos: o reino espiritual, o reino mental da consciência, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E esta é a hierarquia dos nossos reinos. Então desenvolvemos um raciocínio científico, dito do bom senso, o racional. Até aqui fica difícil acreditar nos reinos espiritual e mental, nem por instinto e nem pelo raciocínio científico. Nós vamos entender o mundo do desconhecimento, do reino mental, da consciência, ou do reino espiritual. No raciocínio científico, só aprendemos separação, limites, começo, meio, fim, logo, cedo, tarde, segundos, minutos, dias, semanas, meses e anos. Também aprendemos no poder do impossível e no poder do incurável. Se minhas crenças são estas, e se a ciência médica rotula uma doença de incurável, estas serão minhas verdades, mas na lógica racional científica, não para o reino espiritual, nem para o reino mental da consciência. Estes, reino mental e da consciência espiritual, só podem ser entendidos ou percebidos pelos nossos sensores espirituais, 6º, 7º e 8º sentidos. Os nossos sentidos espirituais não têm endereço, não têm geografia, não têm anatomia, não são locais, e são atemporais. Vamos também dedicar nossa próxima jornada somente aos sensores espirituais, metafísicos, extrasensoriais ou paranormais. 1º, 2º e 3º sensores espirituais ou 6º, 7º e 8º sentidos. E nos sentidos espirituais que mora a cura metafísica, extrasensorial, paranormal, todas as curas do impossível e do incurável. O raciocínio seguinte, mais evoluído que o instinto e mais evoluído que o raciocínio científico, é o raciocínio da intuição, o intuitivo, do pressentimento, da precognição, da premonição, ou raciocínio do tempo negativo, porque ele sabe do efeito antes de a causa ter acontecido. O raciocínio intuitivo é o raciocínio dos privilegiados seres de luz que habitaram e habitam este planeta, sábios, yogis, seres de luz ou iluminados, pregadores da palavra, apóstolos, profetas, santos, santas e do próprio Messias. O raciocínio intuitivo é a voz de Deus. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Deus fala com você, desde que você permita. E ele fala pela intuição. O raciocínio intuitivo
é o mais avançado raciocínio que um ser humano pode ter alcance em sua jornada terrestre. É o raciocínio de todos os inventores, a que eu chamo descobridores, porque toda invenção já está inventada no reino espiritual. Nenhuma invenção deixou de existir no reino espiritual. Assim, só existem descobridores. Ninguém inventa nada. Tudo é uma descoberta. São os enviados ou nomeados para tornar factível cada nova invenção ou descoberta. O sexto sentido é também um sentido de cura do incurável. Mas nenhum tesouro pode ser encontrado sem determinação ou muito sacrifício. O raciocínio intuitivo é um grande tesouro que já mora dentro de você. Ele tem resposta para todas as suas dúvidas ou perguntas. Está completamente à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias de sua vida. Não queira, porém, perguntar e imaginar que a resposta vem imediatamente ao seu pedido. Não esqueça que imediatamente é um conceito muito material. Não existe imediatamente no reino espiritual. Não tem tempo. Então, palavras como imediato, já, logo, dia seguinte, antes ou depois, não fazem sentido no reino espiritual. Muitas respostas vêm em sonhos, que é a linguagem do subconsciente, onde mora o sexto sentido. Você também poderá ser acordado à noite com a resposta que chegou. Agora tenha certeza de uma coisa: é no silêncio, no sono, no isolamento, na meditação, na contemplação, que a resposta da intuição virá. E essa resposta tem o nome místico de revelação. E as desgraças e doenças que afligem o ser humano? Se não foi Deus, quem criou? O medo, o estresse, a doença, o ódio, a culpa, a carência, a ambição desenfreada, a depressão, a tristeza, o envelhecimento, a incapacidade e a morte. Lamento ter de dizer que nossas crenças e as de nossos ancestrais, impostas pela nossa família, cultura, sociedade, escolaridade, religião e até pela medicina, e nossas péssimas escolhas pelo imediatismo e materialismo, leia-se estudo pelo ego, fazem resultar todo o sofrimento e desgraças desse planeta. Agora, me perdoem todas as doutrinas religiosas e a própria Bíblia. Eu não acredito na existência do diabo. Eu acredito em um só poder. Não tem dois poderes. O diabo só tem poder se você der poder a ele. A doença só tem poder se você e a ciência médica dão poder a ela. A perfeição só cria perfeição. A obra da perfeição só pode ser perfeita. A imperfeição não tem filiação em Deus. A filiação da imperfeição reside em nós mesmos, seres humanos. Resta-nos, porém, entender que toda, eu disse toda, e qualquer salvação para todos os males já existe no reino espiritual. Na cura mental, ou na ciência médica, ou mesmo na fé religiosa. Então, repito, todos me perguntam: você é um curador? E eu repito, estou respondendo: sim, sou curador de mim mesmo. Eu sou um curado. E cada um tem dentro de si mesmo este incrível poder de cura. Eu tento colocar apenas os necessitados no caminho da cura, que já existe dentro deles. Por isso também o mestre de todos os mestres também dizia: médico, cura-te a ti mesmo. E eu, Rui Mercúrio, médico, entendi a mensagem do mestre e sou um curado. Vou terminar minha palestra hoje repetindo a oração de Joel Goldsmith.
Joel Goldsmith, que por obra e graça de Deus foi um grande curador espiritual. A oração que ele mesmo ensinou é esta: eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar de como fazer ou como dizer, porque aquele que me enviou se ocupará disto. Eu estou muito feliz em estar onde estou, sabendo que ele está comigo. Eu certamente serei curado se permitir que ele me ensine a curar. Muito bem, meus caros ouvintes. Então, vejam vocês, nós falamos muito de sexto sentido, né? Para entender os sentidos espirituais, para entender o significado, o conceito, a percepção do sentido espiritual, nós temos que entender como funciona a nossa mente, como funciona a nossa consciência. Entenderam? Então, eu vou dar aqui uma preliminar da nossa próxima jornada, né? Nós temos uma mente ou consciência individual. Nós temos uma mente ou consciência coletiva, né? A consciência ou mente coletiva é a soma das mentes individuais. Mente no sentido de pensamento, planejamento e ação. Depois nós temos uma mente chamada universal. É uma mente só. É a mente de todas as mentes. Então existe uma mente universal que permeia todas as mentes. A minha mente universal é a sua mente universal. A mente universal é a nossa mente universal. É por essa mente que se desenvolve uma propriedade chamada telepatia, que é a comunicação das mentes. A mente universal é receptora de mensagens e de comunicações. E a mente universal é emissora de mensagens e comunicações. E depois nós temos a quarta mente, que é a mente mais inteligente de todas as mentes. A quarta mente é a mente de Deus, ou consciência de Deus. Entenderam? Por outro lado também, vocês vão aprender que as mentes individuais e coletivas, elas têm 3 estações. A mente subconsciente ou inconsciente, a mente consciente e a mente superconsciente. Não é tão fácil, nem tão simples, mas a nossa próxima jornada vai se ocupar disso. Tomás já fez sinal que o nosso tempo está se esgotando. É uma pena, mas, vejam vocês, se quiserem ver minhas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. Lá estão elas. Se quiserem conhecer alguma coisa mais sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. São muitas perguntas, gente. Muitas dúvidas que chegam. Então nós estamos um pouco atrasados com as respostas. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de clínica de dor do sistema musculoesquelético, acessem www.ruicomy.mercurio.com.br. Os telefones de nossas clínicas são 11 3661 4243. 11 3661 4243 ou 11 3744 4007 ou 3744 4007. Agradecemos toda essa atenção dispensada. Desejamos a vocês muita saúde. Sejam muito felizes. Até a próxima.